Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor especialista Crispim Nogueira e essa é uma aula destinada aos meus alunos do curso de Bacharelado em Educação Física, abordando os aspectos da psicomotricidade. Psicomotricidade ela é a ciência que vai estudar a relação dos movimentos do ser humano com o ambiente, interno e externo, ou seja, o movimento do ser humano ele é determinado por algum estímulo do ambiente que o está rodeando e ele vai ter uma resposta, um feedback interno por causa daquele movimento. Então, se você executa um movimento, você vai ter um feedback interno relacionado ao mesmo. Além de explicar alterações e sintomas que podem estar relacionados ou não com lesões no córtex motor, ou seja, algum distúrbio ou lesão no sistema nervoso central e ou periférico. Então, quanto mais o indivíduo for estimulado, mais ele vai desenvolver o seu repertório motor durante o seu desenvolvimento. Aqui nós podemos ver que existem crianças durante uma aula de educação física, onde elas estão realizando várias habilidades motoras grossas, ou seja, amplas, aquelas que têm uma maior amplitude, não têm um grau muito alto de precisão. Os aspectos da psicomotricidade. Então, é importante ter uma compreensão do ambiente interno e o feedback, ambiente externo e o feedback interno da pessoa para desenvolver aspectos cognitivos. Então, seja todos os estímulos que essa criança vai ter durante o seu desenvolvimento irão influenciar no aspecto cognitivo, na evolução desses aspectos cognitivos e motores também. E esse momento de estímulos que a criança vai receber ao longo do seu desenvolvimento vai auxiliar na formação dos sentimentos e das sensações sensoriais que essa criança vai ter. Então, se ela pega, por exemplo, objetos diferentes, ela começa a desenvolver o seu tato, ver que aqueles objetos podem ou não ter uma estrutura, uma superfície diferente da outra ou não. Como, por exemplo, a superfície de um azulejo e a superfície de uma lixa, que são superfícies completamente diferentes, e isso ajuda a estimular essas sensações e os sentidos das crianças. Na imagem aqui nós podemos ver várias crianças sendo estimuladas tanto com brinquedos quanto com cores. Isso aqui vai depender do objetivo do professor no momento. Agora nós vamos falar sobre a teoria de Henri Wolow, que é um dos grandes estudiosos da psicomotricidade. Só fazendo um adendo, teoria a gente não é uma conjectura, é o grau mais alto que uma hipótese científica pode alcançar. Então, teoria não é achismo. E o Wolow, ele se preocupava em desvendar o que existe por trás de cada movimento. Então, ou seja, cada movimento realizado pelo indivíduo, ele tem uma consequência ou um estímulo pré-determinado, pré-definido. Porque eu realizei movimento X naquele determinado tempo, naquela ocasião. Então, essa era a maior preocupação dele. Então, ele preocupava em desvendar o que existe por trás de cada movimento. Via a comunicação é essencial da criança estar com suas relações. Vamos voltar aqui. Então ele via como que a comunicação daquele indivíduo influenciava as suas ações motoras. Então aquele ambiente tinha como eu disse no tópico anterior, ele tinha alguma influência no movimento do indivíduo, sim ou não. E por quê? E que o movimento, para o Wolow, era a principal forma de comunicação do indivíduo, da criança, por meio de afeto cognitivo e sentimentos. Então, os movimentos é a principal forma de expressão da criança. Essa é a pegada-chave
da teoria de Wallow. Fases do desenvolvimento segundo Henry Wallow. Então, ele determinou algumas fases de desenvolvimento de acordo com as suas pesquisas e estudos, e ela tinha início na fase impulsiva, que é aquela fase que acontece após o nascimento. A criança nasceu, ela entra nessa fase. Então, essa fase é caracterizada por vários movimentos reflexos, ou seja, movimentos involuntários. Então, fase impulsiva, movimentos reflexos. Passando para a próxima fase, que é a tônica emocional, que ela inicia-se ao 6º mês. Ela é caracterizada por ações não voluntárias do bebê. Então, ou seja, o bebê executa determinado movimento, mas não quer dizer que esse movimento ele foi voluntário. Então, seja fase tônica emocional, ações não voluntárias, ou seja, se você estiver próximo a um bebê, entregar o seu dedo para esse bebê, põe o seu dedo na mão do bebê, ele irá apertar o seu dedo, mas não porque ele quer, porque essa é um instinto de apertar, de segurar coisas que os bebês humanos têm. Então, durante essa fase, ele é involuntário. Fase sensório-motora, ela tem início ao 12º mês, ou seja, em 1 ano de idade essa criança entra na fase sensório-motora. Ela é caracterizada por movimentos voluntários. Essa fase. Então, o bebê, a partir do 1º ano de idade, ele já sabe o que ele está querendo, ele tem a noção daquela vontade. Por exemplo, se ele está com fome, ele pode apontar o dedo para a boca dele, avisando que ele está com fome, de acordo com os estímulos que ele recebeu na casa dele. Ou passar a mão por cima da barriga, depende de como essa criança foi ensinada, foi estimulada nessa fase. Como eu disse, movimentos voluntários. Fase projetiva, que é dos 3 aos 4 anos de idade. Ela é caracterizada pelo desenvolvimento da linguagem. Então, fase projetiva, desenvolvimento da linguagem. É onde que a criança começa a aprender a falar e isso vai contribuir para a ampliação da sua rede neural. Então, quanto mais ampla for sua rede neural, maior a sua capacidade de analisar pequenos problemas. Então, ela vai ter uma análise limitada de determinados problemas. Que é o caso, por exemplo, que a criança quer assistir televisão, mas no momento que está sem luz, então ela não consegue assimilar que a televisão não irá funcionar por causa da falta de luz. Talvez ela vai assimilar essa vontade da mãe ou do pai, de quem for, de não querer que ela assista a televisão naquele momento. Ela não tem essa capacidade de discernimento ainda. A fase personalística, ela é caracterizada pela personificação dos desejos. Então, essa fase aqui, a criança ela já sabe o que quer. Ela já tem noção, eu estou com fome, eu quero comer, mas eu não quero comer qualquer coisa. Eu quero comer, por exemplo, um biscoito, eu quero comer um danoninho. Então, esses já são os desejos. Eu quero ver desenho, mas não é qualquer desenho. Eu quero desenho Y e não desenho X. Então, ela já tem esse desenvolvimento de desejos. E a sua personalidade, ela começa a tomar forma nessa etapa do desenvolvimento. Então, se ela vai ser uma criança mais introvertida ou mais extrovertida, vai ser uma criança mais concentrada ou não, vai ser mais contida. Então, aqui a personalidade dela começa a ganhar forma. E esse desenvolvimento de personalidade vai acontecendo ao longo da vida. Agora nós vamos passar para a teoria de outro grande pensador da psicomotricidade, outro grande nome, que é Jean Piaget. O Piaget, ele estudava a relação da inteligência humana com o ambiente que o cerca. Como o Piaget ele tinha formação em ciências da natureza, ele
tinha uma pegada muito, que feeling muito tipo para a teoria da evolução. Quais que são as pressões ambientais que vão acontecer sobre aquele indivíduo para desenvolver a sua inteligência, o seu repertório psicomotor. Então, lembrando sempre estímulos. Todos os dois pensadores, apesar de pensarem de forma diferente, eles têm muitas ideias que se convergem. Fases do desenvolvimento segundo Piaget. Então, diferente de Wallow, ele tem outra forma de dividir essas fases do desenvolvimento. Com Piaget, ela começa na fase pré-operacional, dos 2 aos 7 anos de idade. E ela é caracterizada pela aquisição da fala, egocentrismo e animismo. Então, ou seja, a partir da fala, como eu disse, a criança começa a desenvolver sua rede neural e ali ela começa a construir histórias, ela começa a se enxergar como centro de todas as atenções da casa. Não por forma voluntária, mas sim por forma intuitiva. Então, é sempre o eu, é caracterizado pelo eu e eu. E o animismo é aquela percepção de sentimentos. Por exemplo, a criança faz alguma coisa específica e os pais chamam a atenção dela. Então ela vai ficar ou triste ou brava, de acordo com aquela situação. Então ela começa a ter essa percepção de sentimentos durante essa fase. Nas operações concretas, que é a próxima fase do desenvolvimento segundo Piaget, que ela vai dos 7 aos 11 anos, ela é marcada pelaquela noção de tempo espacial, lateralidade e noções numéricas. Nessa fase aqui, significa que a criança começa a ter controle sobre qual tipo de movimento ela vai fazer em determinado tempo. Por exemplo, eu vou jogar uma bola para o alto e vou bater número N de palmas e segurar essa bola de novo. Então, se ela consegue segurar essa bola novamente, significa que o repertório motor dela, com questões tempo-espaciais, está bem desenvolvido. A lateralidade seria a preferência de um lado com relação a outro. Você o que? Destro, você canhoto, ou, em alguns casos, até mesmo ambidestro. Uma diferença bem acentuada dessa fase de desenvolvimento para a fase operacional significa a criação de fantasias. Porém, a criança não faz confusão com a realidade. Então, nessa fase aqui, ela não confunde realidade com fantasia. Na fase pré-operacional, acontece o contrário. A criança ainda confunde fantasia de mundo real. É o famoso faz de conta, em que a criança ela se enxerga como o personagem daquela história que ela criou e não consegue distinguir se ela está dentro da história ou não. Por exemplo, criança que fala que é o personagem de um desenho específico que ela assiste. Então ela se enxerga como aquele personagem. Partindo para a próxima fase de desenvolvimento, são as operações formais, que elas são e têm início aos 12 anos de idade. Então aqui eles conseguem assimilar as situações e para poder solucionar problemas complexos. Então aqui a criança, o jovem, o adolescente, consegue desenvolver essa capacidade de solucionar problemas. Pegando o exemplo da televisão que eu dei anteriormente, eu quero assistir televisão, mas no momento está sem luz, então logo a minha televisão não poderá ser ligada. Então ele consegue entender o porquê que ele não pode assistir televisão naquele momento. Não é por um castigo ou vontade de outra pessoa, mas sim porque naquele momento não tem energia elétrica na casa dele. Esse slide aqui eu não vou tomar muito tempo com ele, pois eu apresentei esse mesmo slide na videoaula passada, falando sobre esses estágios de desenvolvimento de Piaget, que é o estágio verbal cognitivo, estágio associativo e estágio autônomo. Essa aqui é uma outra forma que Piaget utilizou para poder desenvolver,
diferenciar o desenvolvimento humano de acordo com os parâmetros psicomotores. O desenvolvimento do bebê. Então, nesse caso, o ser humano ele começa a se desenvolver dentro do útero da mãe, enquanto ele é ainda apenas um embrião. Durante esse período, ele começa a ter um desenvolvimento do seu sistema nervoso central e periférico. E o desenvolvimento é sempre progressivo. Aqui nós temos uma imagem de desenvolvimento de um feto a partir da 8ª semana até 40 semanas. Nesse período aqui, o sistema nervoso que estava tendo início de formação aqui na fase de embrião, ele está quase que 100% formado nesse estágio aqui. Por que eu disse quase 100% formado? Lembra-se que eu disse dos estímulos que a criança vai receber ao longo da vida? Então, depois que ele nasce, é onde que o sistema nervoso central e periférico vão aprender a funcionar da melhor forma possível para responder a determinado estímulo, a determinada situação. Por isso que ele sempre vai estar em desenvolvimento. Continuando com o desenvolvimento do bebê, nós podemos identificar o desenvolvimento cefálico caudal, que ele inicia-se da cabeça em direção aos membros inferiores, a parte inferior do corpo. Então, cefálico caudal, que é em direção à medula espinhal. Então, ele começa a desenvolver dessa parte. E como eu disse que o desenvolvimento é progressivo, a partir do nascimento, o bebê começa a desenvolver algumas habilidades motoras grossas, a famosa coordenação motora grossa, que ela é bem presente durante essa fase de desenvolvimento. Como aqui o bebê que fica deitado de bruço, até o momento que, por exemplo, ele levanta a cabeça, ele consegue sustentar a cabeça, passa a rolar. Então, ou seja, esse desenvolvimento e manipulação de objetos até a fase que ele aprende a andar, por exemplo, que é até onde que a nossa imagem está mostrando. Então, aqui nós temos uma sequência de desenvolvimento psicomotor desse indivíduo, desse bebê. Elementos psicomotores. Então, nós vamos dar início com o tônus. O tônus é o tônus muscular, que é o grau de contração que a sua musculatura pode desenvolver. Pessoas que têm distúrbio do tônus muscular, elas vão ter uma limitação de movimentos, ela vai ter uma dificuldade para desenvolver seu repertório motor. Então aqui nós temos o exemplo aqui do sistema muscular, onde que esse indivíduo aqui, ele está executando esse movimento, ele tem a vontade de executar o movimento e o executor da melhor maneira possível. Então, tem a ver com tônus muscular. O equilíbrio. O equilíbrio são aquelas adaptações que o corpo humano vai fazer de acordo com o ponto de gravidade. Então, ou seja, ela é relacionada à gravitação. Nesse caso aqui, nós temos essa mulher realizando uma ponte com 3 apoios. Então, como ela tirou um membro inferior do chão, ela teve que adaptar seu ponto, seu eixo gravitacional para que ela não caísse. Então, temos aqui. No caso de um outro exemplo, por exemplo, os macacos, os primatas com cauda, que eles utilizam a cauda para equilibrar, para criar um ponto gravitacional para eles se movimentarem. As aves também fazem isso com as caudas delas, os gatos. Então, é um outro exemplo além do ser humano. Lateralidade, como eu disse lá atrás, é a preferência de um lado do corpo por outro. Então, aqui nós temos esquerda e direita.
caracterizar pela mão do mágico. Então aqui, mão esquerda, mão direita. Motricidade. Ela é aquela organização que os sistemas nervosos central e periférico vão fazer para realizar determinada habilidade motora, como essa criança está fazendo aqui. Então, é a organização do controle motor por meio do sistema nervoso central e periférico. Essa criança aqui, para poder, que está brincando com esses blocos de montar, ela vai precisar organizar o movimento para que ela possa formar alguma imagem ou estrutura com esses brinquedos, de acordo com a vontade dela. Quanto mais bem desenvolvido for esse controle motor, mais perfeita, mais próximo do objetivo dela, ela vai fazer a montagem desses blocos. Ritmo. Nosso cotidiano, nosso dia a dia, ele é guiado por diversas formas de ritmo. Então nós temos aquele ritmo, aquela sequência de período. Então nós temos vários ritmos que podem ter influência no nosso dia a dia, como ritmo musical, circadiano, ritmo de marcha, cardíaco, seu ritmo de respiração. Tudo isso é uma forma de ritmo. Aqui eu coloquei uma imagem representando o ritmo circadiano, que é um termo muito comum nas ciências da saúde. Então, o ritmo circadiano representa 24 horas. É um dia, um ritmo circadiano. Então, o que acontece no seu corpo ou no seu dia a dia durante 24 horas. Organização tempo-espacial, como eu disse anteriormente também, é aquela percepção de tempo e espaço durante a realização de determinada tarefa ou atividade. Então aqui nós temos uma imagem, por exemplo, desse jovem no seu horário de café da manhã, então você está tendo uma percepção de tempo, é o horário que eu tenho para me alimentar. E essa aqui de tempo e espaço, por exemplo, esse outro garoto juntando tintas de cores diferentes. Então, a intenção, por exemplo, dele virar a tinta azul na amarela, sem deixar com que essa tinta entorne uma percepção espacial que ele está tendo nesse momento para formar uma tinta verde. Então, se ele não deixa, quanto menos tinta ele deixar entornar fora do outro pote, melhor vai estar a sua percepção temporal. Espacial, desculpa. Imagem corporal. Imagem corporal é a forma como o indivíduo se enxerga. Então, é como você se vê. A questão dessa imagem aqui não é nada de preconceituoso, mas é que normalmente quando você relaciona essa questão de imagem corporal, o exemplo mais comum é daquela mulher que ela sempre vai se ver acima ou abaixo do peso, que é devido a padrões de estética do mundo moderno. Então, ou seja, seria essa garota aqui na balança, que aqui ela está bem magra, mas a sua visão corporal é de que ela está obesa. Então, a imagem corporal é como a pessoa se enxerga. Tem um distúrbio psicológico muito comum, que é a anorexia, que é aquela pessoa que é extremamente magra, mas se vê gorda, se sente gorda. E o esquema corporal é a percepção que o indivíduo tem do próprio corpo. Então, percepção do próprio corpo. Se eu perguntar para você onde fica a sua cabeça, você me mostrar a sua cabeça, mesmo estando escuro. Qual é a sua orelha? Qual é o seu pé? Então, percepção corporal é como você compreende o seu corpo. Por exemplo, você está entrando na puberdade. Então, quais são as alterações que estão acontecendo no seu corpo? Aquela percepção, aquele feeling que você tem
é a percepção do esquema corporal. Espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. Essas aqui são algumas das referências que foram utilizadas para a confecção desta aula. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima!